bem-vindo à Tribo TDAH, o podcast que hiperfoca na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você, que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo. Nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos falar sobre TDAH e relacionamentos com neurotípicos e neurodivergentes. Então vem entender as semelhanças, diferenças, descobrir dicas para ajudar a ter relações boas e saudáveis. Oi, tribo, tudo bem? Mais um mês, mais um episódio da Tribo TDAH, mais uma dobradinha de episódios. E nós temos uma tradição, já virou meio tradição aqui na Tribo TDAH, de ter pelo menos um ou dois episódios sobre relacionamentos ou alguma pauta falando sobre relações entre pessoas no ano. Esse vai ser... a gente já tem 11 episódios sobre o assunto, 6 episódios relacionados. Depois eu falo quais são esses episódios para vocês lembrarem. Mas enfim, antes do episódio começar, eu tenho recadinhos que são recadinhos muito importantes. Então, por favor, fica os próximos 3 segundinhos aqui, porque eu preciso de você. E eu preciso de você literalmente, porque todo o trabalho da Tribo TDAH corre risco de acabar, porque a gente ainda não chegou na meta do apoio e eu preciso de você. São menos de 2 refrigerantes do seu mês. Você tem direito a entrar no grupo de apoio da Tribo TDAH. Tem até uma faixa de apoio que, se você não gosta de entrar sozinho, você pode trazer seu melhor amigo, a pessoa com quem você tem relacionamento, algum outro neurodivergente que você goste muito e acha que também precisa de um grupinho de apoio. Então vem pra Tribo TDAH. E além de entrar no grupo, você tem direito a várias coisas, como o encontro secreto anual, que só acontece para apoiadores. Você vota nos temas dos episódios, participa das gravações, ouve seu nome, recebe parabéns. E tem um monte de coisa super legal. Então vai lá em apoia.se/tributadh e vem fazer parte da tribo. E os aniversariantes desse mês são Juliana Costa, no dia 5 de junho, dia 9 tem Anlônio, dia 11 Luiz Gustavo, dia 14 Cacá, dia 17 de junho Thalita Camargos e também Anderson Torquata, dia 18 Vitória Cerqueira e dia 19 de junho Skyatura. Parabéns! Muitas felicidades no mês de vocês e beijos especiais da Tata. Bom, tribo, como eu tava falando, são 11 episódios diretamente sobre relacionamentos. Tem o Tribo TDAH Explica número 10, que é como explicar o TDAH pro crush. Tem um sobre TDAH e rejeição, que é o episódio 9. Tem os episódios 39, 40 e 41, que é relacionamentos e amizades, que são a parte 1, 2 e 3. Tem os 68 e 69, que é relacionamentos e sexo. Tem os episódios 92 e 93 sobre não monogamia e poliamor. Tem o 101 e o 102 sobre rejeição e fragilidade emocional. E aí tem alguns relacionados também, que a gente fala sobre lado positivo do TDAH, 52 e 53, o 98 e 99, que são sobre autoestima, e 120 e 121 sobre TDAH e estresse. E eles são todos relacionados com essa parte de relacionamentos também. Inclusive, os últimos que eu gravei foram esses sobre estresse. Tem várias coisas sobre relacionamentos lá e como relações interpessoais afetam diretamente no nosso estresse. E hoje eu tenho convidados, porque eu não estou sozinha para falar sobre relacionamentos. Eu trouxe um time maravilhoso. Eu vou ler por ordem alfabética quem está aqui. Hoje nós temos uma pessoa infiltrada, tribo. Nós temos o Andrei Matos, que ele é editor dos podcasts da Tribo TDAH, ele é jornalista na Band, ele é podcaster lá no The Dudes Podcast, o Dudecast, e ele é a nossa cota neurotípica de hoje. Oi, amor, também conhecido como Meu Momose, ou o Dedei. Oi, meu amor. Tudo bem, meu amor? Tudo bem, pessoal da tribo que tá nos ouvindo? Sempre uma honra, sempre muito bom participar por aqui. Eu quase sempre estou por aqui, mas ouvindo vocês e editando e tudo, enfim. Mas tá por aqui pra conversar, enfim, pra gente debater esse tema tão legal, é muito importante. Então, muito obrigado por me receber por aqui mais uma vez. Obrigada por você aceitar meu convite. Por sinal, é uma coisa que eu nunca cheguei a falar pra você. Eu nunca entendi como que você nunca chegou em algum áudio de coisas que eu falo e gravou alguma coisa e falar, não, gente, ela faz isso mesmo. Quando eu tô contando alguma história. Ou tipo, não. Quando saindo por trás é outra coisa. Quem tá convivendo todo dia fala que é outra. Eu nunca entendi como você nunca faz isso numa, tipo, uma não sabia que eu tinha permissão, né? Agora...
Olha aí. Eu não achei que não fosse uma opção. Às vezes eu até espero que. Às vezes eu falo algumas coisas do podcast, Andrei, vai gravar alguma coisa pra colocar nisso, pra falar, não. Ó, eu editando, eu vou conversando com as pessoas e vou conversando com o episódio. Mas aí eu vou fazer um outro podcast, né? Tipo, reagindo à tribo TDAH. Enquanto eu edito a tribo TDAH. Então acontece bastante de tipo, eu achar, tipo, esse comentário foi legal. Ou então, tipo, para de falar. Então, tipo, beleza, vou ter que cortar isso, aquilo. Mas acontece de eu ir reagindo conforme eu vou ouvindo os episódios, porque a maioria deles eu não ouço enquanto ele tá sendo gravado, né? Eu ouço ele só depois, e aí tem que fazer um corta e cola, um traz pra lá, vem pra cá, essa parte vai pra frente, essa parte vai pra trás. Mas é legal. Rola. A tribo TDAH é uma baliza, galera. Sério. Eu gravo coisas em ordens aleatórias. Já teve um episódio que eu tive que sentar ao lado da Andrei e falar que parte entra onde. Foi os episódios de estresse, inclusive. E comigo também tá aqui a Mari Mendes, que ela é TDAH Hyper. Ela é responsável por todas as finanças da tribo TDAH. Ela também é TDAH, ela é professora de yoga, é massoterapeuta. Olá, Mari, olá de volta, bem-vinda de volta. Oi, Tata. Eu tô muito feliz de estar aqui, com vergonha. Se você já recebeu boas-vindas sendo TDAH Hyper, fui eu que mandei. E outras coisas também. A maioria dos e-mails é a Mari que responde, a não ser que seja pro meu e-mail direto. É isso, então eu sempre tenho contato. Ultimamente tô meio sem conseguir acompanhar o grupo, porque a vida tá caótica, mas sempre que eu consigo também eu vou lá, converso, mando coisas, estamos aí. E também, para fechar o nosso time de hoje aqui, tem a Sky Atura, que também é TDAH Hyper. Ela é admin da tribo TDAH, também fez todo o nosso site, responsável pela parte de tecnologia. Além de TDAH, a Sky é também autista e é programadora. Acertei tudo, Sky. Olá, bem-vinda. Sim. Olá. Tô aqui com vergonha também. Eu acho que não é a primeira vez que eu tô aqui, mas não. a gente não, você já teve outras vezes. Pelo menos a vergonha dois episódios. nunca vai embora. Mas é isso. Ouvintes, por que eu convidei especialmente essas 3 pessoas para estarem comigo aqui hoje? Porque eu sei que relacionamentos são complicados e eu, assim, desde o começo da Tribo TDAH, eu idealizo esse podcast, esse episódio. Esse é um episódio que eu penso há 5 anos para fazer. Eu queria ter 2 casais que são compostos por um neurotípico e um neurodivergente e 2 neurodivergentes pra gente comparar as coisas. O André e eu estamos noivos, ele é uma pessoa completamente neurotípica. Assim, no começo do relacionamento, às vezes eu até falava, nossa amor, será que você pode ser TDAH também? Não. 10 anos de relacionamento, não tem uma dúvida que o André é completamente neurotípico. Eu já conheci ele pessoalmente e eu assino embaixo. Assim, a gente tem um espécime raro aqui hoje. Então, como a cabeça de um neurotípico funciona? Está aqui nosso desvio padrão. Ele vai ser... todo estudo científico precisa daquele grupo controle. Andrei é o nosso grupo controle de hoje. Como o Edu fala, eu sou o neuroboring. Edu Caetano da tribo, que também é admin, sim. A gente gosta muito dessa expressão, neuroboring. O chat, o bot dentro do grupo, ele vive corrigindo as pessoas. E a Mari e a Skya estão casadas. Vocês já estão casados há quanto tempo? 1 ano? 2 anos? 3 anos? Vai fazer 2 esse mês. E vai fazer 6 anos que a gente tá junto esse mês também. Nesse meio tempo de relacionamento de vocês, a Mari achava que ela era neurotípica, ela entrou na tribo, descobriu que ela tinha TDAH, e a Skya, que sabia que era TDAH, descobriu que também tem autismo. Então, assim, é um casal que, além de ser completamente neurodivergente, tem esse paralelo de uma pessoa que é só TDAH e uma pessoa que é TDAH e TEA. Então, eu achei que caberia muito estarmos todas as representatividades aqui pra gente discutir, porque tem muita coisa que eu acho que a gente precisa falar. Eu queria começar. Vamos pelo básico. Vocês tiveram muitos relacionamentos anteriores? E os relacionamentos que vocês tiveram antes, eles foram curtos ou eles foram relacionamentos longos? Defina muitos. Vai lá, neurotípico desvio padrão. Não, eu não tive muitos relacionamentos
antes de conhecer a Tá, né? Eu falo, ela é a quarta namorada que eu tive. Numa média, né, ali, a gente vai completar 9 anos, mas um dos outros 3 relacionamentos foi de 1 ano, o outro foi de alguns meses, sabe? Então, assim, esse é o relacionamento mais longo que eu já tive. Mas eu nunca fui, tipo, de relacionamento de sair muito e tal. Nunca foi muito meu estilo. Eu sempre gostei mais de conversar com as pessoas, né? Sempre fui mais de sair pra comer ou de sair pra ir no cinema. Enfim, fazer esse tipo de rolê, né? Esse tipo de programação do que ir pra balada ou, enfim, ficar trocando várias vezes ali de relacionamento. Então, assim, não fui muito namoradeiro, não. Namorei pouco na vida e tô feliz com as escolhas que eu fiz. Tô satisfeito com tudo que eu aprendi, que criou uma base bem legal pra eu chegar nesse relacionamento que eu tô hoje, que, se depender de mim, será o último. E eu já falei com a Thaís, inclusive, também, que, tipo, se não der certo, né, se acabar em algum momento da gente não continuar junto, já falei com ela que, pra mim, chega, né? Eu e o Rafael, a gente já fala lá no Dudcast que se o dele também não der certo, a gente vai juntar os dois, a gente vai comprar um ônibus e vai morar no ônibus e sair pelo Brasil dirigindo ônibus. Então, assim, esse é o after se o relacionamento de cara não der certo. Mas é isso, tipo, não namorei Vai dar muito. certo, porque senão eu vou mudar pra uma fazenda e criar 20 gatos. Não, Aí, isso não vai dar certo. Eu preciso de alguém pra me controlar, pra eu não ter 100 gatos em casa. Mas os poucos que tive foram importantes pra trazer aí um conhecimento, pra trazer uma base boa pro meu relacionamento de hoje. Mari, Sky, e vocês? Eu tive algumas experiências de ficar com pessoas. E aí eu tive alguns namoros curtos também. Eu tive um namoro de 4 dias. Tive um namoro de 1 semana. E aí eu tive um namoro que eu acho que foram 4 meses. Uma amizade colorida que durou 8 meses. Já é quase um namoro. E um namoro que durou, entre idas e vindas, uns 4 anos. Que foi o segundo mais longo que eu tive. E agora a Sky é que vai fazer 6 anos. E assim, eu não considero que eu tive muitas experiências, mas eu tive algumas experiências. Eu passei por relações em que eu achava que não estava dando certo, mas que se eu terminasse a outra pessoa ia sofrer muito, e quem sofreu mais fui eu. Enfim, eu acho que a gente vai se construindo com as experiências que a gente passa. Eu considero que todas as experiências são válidas e são importantes, né? Inclusive, às vezes, pra gente aprender o que a gente não quer pra nossa vida. E foi coisas que eu aprendi também com algumas situações, com algumas relações e tudo mais. E aí, assim, hoje, a gente tá junto desde 2018 e a Sky me apoiou, inclusive, no meu pós-término do meu segundo mais longo relacionamento. A gente era amigo antes de começar a ficar junto. E hoje a gente é não mono. E eu tô muito feliz, assim, com tudo que a gente vem construindo desde o começo da relação, com como a gente tá hoje. E é muito legal estar num relacionamento que eu posso ser eu sem me sentir julgada e sem precisar usar máscaras que a gente já tem que usar socialmente, normalmente. Caia, e você? Eu tive um relacionamento oficial antes da Mari e vários outros rolos complicados e difíceis de explicar. E eu acho que é isso. Assim, os outros rolos... Uma coisa que a Mari comentou, né, sobre a não monogamia é que, na verdade, a gente é não mono desde que começou o relacionamento. No sentido da não monogamia política. Não é só sobre ser um relacionamento aberto nem nada do tipo. É sobre a desconstrução da monogamia. E eu acho que isso foi o que
finalmente eu consegui ter um relacionamento decente. Porque a maioria dos outros, o problema era a monogamia. Eu ouvi essa expressão no podcast e eu amei. É assim, eu sou uma namoradora serial. Então, inclusive eu coloquei essa pergunta aqui porque eu já ouvi relatos muito parecidos com o meu. Eu tive um monte de relacionamentos, eu não faço ideia de quantos relacionamentos eu tive. Teve uma época que eu tinha pelo menos 1 ou 2 relacionamentos por ano, só que os meus relacionamentos duravam 2 ou 3 meses. Então, eu namorei muito, eu não tinha costume de ficar, porque, por motivos de TDAH, dopamina e hiperfoco, eu começava a gostar de uma pessoa, e eu começava a querer só ficar. E assim, eu não sou uma pessoa de ficar, eu sou demissexual, eu não tenho grandes atrações. E aí, quando eu começo a me envolver com a pessoa, e eu quero só ficar com ela, e todo o meu hiperfoco fica com aquela pessoa. E eu não sei ficar, eu não entendo como isso funciona direito. Então, e aí, às vezes, assim, chega o momento da paixonite, hiperfoco, e aí eu desinteressava, 2, 3 meses, acabava em canto, terminava o namoro, e, enfim, eu tive um monte de relacionamentos. O maior, que antes do Andrei, durou 11 meses, e o Andrei é a pessoa que eu finalmente completei 1 ano de relacionamento e agora a gente tá 9 anos juntos e é casamento marcado, assim. Teoricamente, casamento marcado. Mas não vai acontecer. Teoricamente, não. Como assim? Peraí. Não, porque assim, a gente tem os planos, tem a data, mas ficou assim, eu hiperfoquei quando ele me pediu. Um dia eu preciso contar a história de como ele me pediu, mas enfim, tem a data, eu fiz no dia que ele me pediu. Eu sou uma pessoa com TDAH, gente. Eu não ouvi o que ele me pediu. Ele me mostrou a aliança, eu entendi que ele tava me pedindo relacionamento, eu tive que pedir pra ele me repetir de novo foi o quê? 1 mês depois, porque eu fiquei com vergonha durante 1 mês tentando lembrar o que ele me falou, e eu não lembrava como foi o pedido. Eu precisei pedir pra ele: amor, o que você falou quando você me pediu em casamento? Porque eu não lembro. E porque na hora eu peguei o celular, eu falei sim, peguei o celular e fiz a lista. E eu já tinha a data na hora. Eu vou casar nesse dia, abrir o calendário, ok? Vai ser esse dia, vai ser esse ano. Essa vai ser a nossa lista, a gente já está na 3ª lista. Mas, enfim. Hiperfoco, assim, relacionamento. Aí quando eu falo que teoricamente... uma cartinha, Tata. Então, quando eu falo teoricamente, é porque a gente tem a data certa, porque eu fiquei depois, os próximos meses, sem dormir direito e mandando mensagem pra tudo quanto é buffet de casamento e pesquisando absolutamente tudo isso, só que parou. Aí TDAH, vida que segue, parou. E eu parei de fazer isso nos últimos 6 meses, quase 1 ano, sei lá, não sei, não lembro. E então é isso. Por isso do teoricamente, a gente tem o dia que a gente vai fazer, tem as ideias, nada fechado. Mas... Eu acho engraçado isso que você falou, né, sobre hiperfocar, porque os relacionamentos que eu tive, os rolos que eu tive, né, não foram de ficar, porque eu também sou demissexual e eu hiperfocava em pessoas e por isso que acabava virando rolos, porque sempre tinha alguma história muito complexa por trás disso. Mas o meu relacionamento com a Mari também tem história de TDAH, e aí eu acho que inclui também um pouco do TEA, que depois eu fui entender isso. Se vocês quiserem saber da história em detalhes, eu acho que tem um episódio do Café com TDAH sobre isso. Que foi lançado ou um daqueles assim, que... Um daqueles que... Não, esse eu acho que foi lançado editado. Sim. Porque... A gente já tinha uma amizade de muito tempo antes de começar a se relacionar, mesmo depois do término do namoro dela, que ela comentou antes. A gente ainda passou muito tempo sendo só amigos, só anos depois que a gente foi ficar, e eu não sabia que ela estava afim de mim. Eu estava afim dela, ela estava afim de mim, mas eu não sabia. E aí ela precisou de falar com um amigo nosso para poder ele falar, avisa para ele que eu quero, porque... não tá rolando, eu já tentei dar todos os sinais do mundo e não dava, e aí foi assim. Inclusive foi a própria Mari que fez o pedido do nosso casamento. Aí ela pode falar sobre isso também.
Coisa linda. Eu tentei, sabe? Mas alguém não entendeu que eu tava querendo pedir em casamento. Ah, não, eu fui bem explícita. Eu fiz todo o rolê, gente. Eu acho que é o pedido de casamento de uma pessoa não mono, mais monogâmico. Tipo, eu coloquei caminho com pétalas de rosas. Aí eu fiz coraçãozinho com as pétalas. Aí acho que eu pedi comida japonesa, comprei um vinho. E eu escrevi uma carta. Porque eu sabia que eu ia ficar nervosa, que eu ia começar a chorar e não ia conseguir falar. E foi exatamente isso. Tipo, chegou perto de mim, eu já tava chorando, aí eu só entreguei a carta. Toma! Eu não conseguiu nem ler. Falar. Que maravilhoso. Então, quando eu falo que eu tenho problema com... Eu não ficava, uma parte também é porque, eu não sei se vocês já sentiram isso em relacionamentos anteriores, mas eu não sei se meu cérebro entendia exatamente os sinais entre ficar e namorar. Porque isso foi uma coisa que, na época, eu tinha outra psicóloga e eu discuti com ela. Porque, por exemplo, quando eu ficava com alguém, geralmente partia da pessoa, porque eu esperava partir da pessoa isso, a pessoa falar, você só tá ficando comigo, né? E a gente só vai ficar entre um e outro. Mas ficante isso é fixo. tipo... Exato, ficante fixo, mas a pessoa não chama de namoro. E aí, por exemplo, teve um caso de uma pessoa que eu fiquei... precisava de um jovem aqui, porque tem várias regrinhas. Terminologias, Mas teve uma pessoa que, assim, a pessoa me apresentou pra avó dela no Skype, me apresentou pra família dela, queria que a gente só ficasse junto monogamicamente, mas não chamava de namoro. Aí a pessoa falou, não, é melhor a gente parar pra ficar, porque você tá levando muito a sério. Mas calma aí! Gente, apresentou até pra avó, como assim? Tipo, então, esses signos sociais, pra mim, às vezes são muito misturados. As pessoas usam uma terminologia querendo um outro tipo de relacionamento. E esse é o tipo de coisa que neurotípico faz que me irrita. Eu não entendo, ele dá um nó na minha cabeça às vezes. Que bom que agora eu só tô com o André e não preciso de mais nada. Mas não preciso mais descobrir isso. Então, sobre esse negócio do início do relacionamento, tem uma coisa que é diferente, eu acho, no relacionamento que eu tenho com a Mari, porque a gente nunca namorou, assim, a gente nunca colocou um nome somos namorados. A gente sempre teve o relacionamento e ponto. A gente era amigo e a amizade virou outras coisas, mas acima de tudo, a gente é amigo. Pra mim, eu acho que não tem como você ter um relacionamento amoroso sem ter amizade. Uhum. Isso pode até funcionar, tipo, pra questões mais físicas mesmo. Mas, tipo, eu não consigo compreender muito, assim, em geral mesmo, a visão... aí eu acho que o problema não é nem neurotípicos, mas é o problema da monogamia em si, que nunca fez sentido pra mim. Mas eu não sabia disso antes. E como eu não sabia disso antes, eu também não tinha como entender o que eu queria que fosse diferente. E aí é lógico que isso acabava virando problema quando eu tinha, especialmente, relacionamento com pessoas neurotípicas, porque tem aquele negócio também que o povo faz muito de joguinho. Então, tipo, você fala uma coisa, mas você tá querendo falar outra. E eu nunca soube entender isso. Se você falou A, pra mim é A e acabou. E aí, quando a gente entra num relacionamento com uma pessoa que é neurotípica e a pessoa não consegue compreender isso, você começa a ter que criar várias máscaras e mudar completamente o contexto de como você é para se portar perto de uma pessoa que, teoricamente, deveria ser uma das pessoas que você é mais aberto. E isso sempre foi muito difícil. Sim, nossa, eu entendo muito o que você tá falando. Essa parte de joguinho é muito difícil contornar. E tem umas regras do tipo, quando mandar mensagem, quando não mandar mensagem, quando é apressado demais você falar de novo com a pessoa, tem que esperar ou não, quem tem que mandar a primeira mensagem. É exaustivo. Nossa, eu odeio isso. Eu sempre tinha aquele negócio, tipo, eu tô falando demais. Porque assim, a gente tem o hiperfoco, a gente sabe que tem o hiperfoco. Mesmo que a gente não pare pra poder pensar, porque na época eu não ficava pensando, eu sou assim porque eu sou TDAH. Não.
Eu só sou assim e ponto e acabou. Depois é que eu relacionei isso com TDAH, apesar de já ter tido o diagnóstico. Mas, especialmente quando a gente não sabe explicar, fica ainda mais difícil. E aí a pessoa... Tipo, a pessoa começa a falar coisas, e aí eu fico pensando, porra, eu tô falando demais. Eu falei palavrão, pode falar palavrão? À vontade. Tá. E aí, tipo assim, eu não sei se eu tô falando demais, falando de menos, se eu deveria chamar a pessoa pra sair ou não, se eu deveria dar mais espaço, porque não tinha conversa sobre isso. Eu não sabia que eu precisava conversar. E aí eu falo muito sobre a não monogamia em relação a isso, porque acaba tendo um impacto de entender que, tipo, então era por isso. Então não é só que, o problema é a monogamia. Mas tem toda uma coisa que está relacionado a como os relacionamentos funcionam que não é óbvio. E quando a gente vai para não monogamia, a gente conversa sobre tudo. E aí, conversando sobre tudo, eu acabei aprendendo mais sobre como eu funcionava, como eu sentia as coisas, como eu pensava as coisas. E foi justamente por causa dessa dinâmica que a gente tem no nosso relacionamento que eu cheguei no meu diagnóstico de TEA. Porque eu comecei a falar de coisas que eu nunca falei com ninguém. Porque eu não sabia que eu podia falar. Na verdade, eu não podia falar antes e agora eu passei a poder. E aí eu tive mais abertura para poder falar de coisas que eu não entendia. Por exemplo, quando a Mari... A gente assiste muita série junto. E aí a Mari é uma pessoa que chora muito. E eu não tenho tanta facilidade para chorar na vida, especialmente em série. Então, tipo, quando eu tô vendo a série, eu estou vendo a série como um observador à parte. E aí, se tem uma cena que é emocionante e tudo mais, eu só vejo aquilo como uma cena que foi construída para ser emocionante. Eu não consigo chorar com a cena, assim. E, inclusive, uma das coisas que foi uma das primeiras dúvidas assim que eu tive para começar a procurar um diagnóstico foi justamente uma situação em que aconteceu isso, porque eu comecei a rir de uma cena e eu olhei pro lado e a Mari tava chorando, porque tinha uma pessoa que morreu na série e eles estavam fazendo, tipo, o velório, jogando as cinzas da pessoa e tal, e eu dando gargalhadas por causa de um erro que eu vi na construção da cena. Tipo, eles estavam jogando as cinzas de uma janela num lugar lá e as cinzas ficou, tipo, caindo por uns 30 segundos pra poder dar aquele drama e não sei mais o que. Eu falei, mas não tem como a cinza demorar tanto tempo pra cair. Não é possível. E eu fiquei rindo. E tipo, foi aí que eu percebi que eu era diferente. Assim, eu sempre soube que eu era diferente, mas foi aí que eu tive a abertura de mostrar pra outra pessoa que eu era diferente. Porque ao invés de fingir que eu estava emocionado porque outra pessoa do meu lado estava emocionada, eu pude conversar sobre o que eu estava sentindo. E isso fez toda a diferença do mundo, porque a gente já tinha o costume de conversar. Que eu acho que é o mais importante de qualquer coisa. Mas aí você acha que é uma questão da não monogamia ou de ter um relacionamento com uma pessoa que você é aberta o suficiente para ter um diálogo sobre tudo? E eu pergunto assim, não só a partir do diálogo, porque você relacionou muito isso com a não monogamia, mas, por exemplo, talvez ter um relacionamento atípico. Porque, assim, o Andrei, existe um motivo por que eu tô com ele, de milhões, mas enfim. Eu me sinto... A gente estava até discutindo isso lá no grupo da Tribo TDAH. Ele é a primeira e única pessoa na minha vida que eu sei que eu posso ser a pessoa mais idiota do universo. E, gente, eu sou muito idiota quando eu tô em casa. Sozinha, principalmente. E ele não vai me julgar. Todas as outras pessoas com quem eu me relacionei, eu sentia que eu tinha que estar sempre impressionando a pessoa. Gostando de uma coisa, falando sobre um assunto, performando de uma certa forma,
de interesses, de séries, de filmes, de conhecimento. Eu tinha que saber sobre tudo. Nem que, por exemplo, eu não tivesse nunca assistido um filme, eu nunca tivesse visto uma série. Eu tinha que saber falar sobre aquilo. Eu tinha que ter uma opinião sobre alguma coisa de cultura pop, sobre uma música, sobre uma banda. Eu tinha que mostrar que eu fazia parte, que eu pertencia. O Andrei, eu não preciso impressionar ele. Eu nunca precisei impressionar o Andrei. Eu nunca precisei performar alguma coisa que não sou eu. Ele que veio se interessar por mim quando a gente começou a conversar. Foi por causa de um assunto em comum de podcast. Inclusive, a gente se conheceu no Twitter falando de podcast. Ele estava ouvindo meu outro podcast. A única coisa boa do Twitter. Era na época que o Twitter ainda era bom. Mas, assim, e eu sempre tive abertura para falar absolutamente tudo com ele. Eu não sentia que... inclusive, uma das coisas que salvou muito o nosso relacionamento em muitos momentos é que ele faz questão da gente ter um diálogo. Porque o nosso relacionamento começou à distância. A gente estava numa ponte aérea durante quase 6 anos de relacionamento. E ou a gente se comunicava, ou a gente falava abertamente sobre absolutamente tudo, ou o relacionamento não dava certo, porque a gente não se via. A gente se via, às vezes, uma vez a cada 3 meses. Aí depois caiu para 2, depois uma vez por mês, e aí no último ano, nos últimos 6 meses, antes da gente mudar junto, que agora a gente está morando junto há 4 anos, que a gente começou a se ver uma vez a cada 15 dias, quase assim, quando a gente já estava no fim da reforma do apartamento para mudar. Mas a gente precisava, era obrigatório que tivesse o diálogo por causa da distância. Se a gente não fosse aberto absolutamente sobre tudo, não existia o relacionamento. Então, por isso que eu tô te perguntando, você acha que isso talvez seja por estar com um relacionamento neurodivergente, ou por ser a pessoa talvez certa, ou você acha que tem mais a ver com a não monogamia? Eu não acho que a não monogamia é essencial para que o diálogo exista. Mas tipo assim, não é que a gente escolheu o rótulo da não monogamia antes de começar um relacionamento. Na verdade, depois que a gente já estava se relacionando desse jeito, é que a gente entendeu que isso encaixava dentro da não monogamia e depois foi estudando sobre como que isso impacta em todas as outras coisas. Uhum. E aí, o que eu digo quando isso me ajudou é porque a maneira como o nosso relacionamento funciona, ela é muito mais sobre quando, assim, eu tô comparando com um relacionamento monogâmico típico. O relacionamento que vocês têm já não é um relacionamento monogâmico típico, porque vocês conversam sobre as coisas. Uhum. Então, tipo assim, a não monogamia, ela vai muito mais além do que simplesmente você ter o relacionamento afetivo sexual com muitas pessoas. Isso, tipo, ela impacta em como que funciona o seu relacionamento com a família, o seu relacionamento com amigos, o seu relacionamento com colegas de trabalho. Todos os relacionamentos passam sobre isso porque não existe uma hierarquia imposta. É lógico que existe hierarquia. É lógico que eu converso mais com algumas pessoas do que com outras. E isso muda com o tempo. É natural que aconteça a mudança. Então, em um determinado período eu vou estar conversando mais com um amigo A, depois em determinado período eu vou estar conversando mais com o amigo B. É assim que todo tipo de relacionamento funciona. Uhum. Só que quando a gente tem uma imposição social de que a pessoa que está ali tendo aquele relacionamento afetivo sexual com você, ela tem que funcionar de uma determinada maneira, isso é muito mais difícil, porque eu relaciono a questão da não monogamia com a questão do nosso relacionamento ser atípico, porque ele me ajudou, essa dinâmica não monogâmica me ajudou a entender o porquê que as outras coisas não funcionavam antes. Então eu sempre fui assim. Eu só descobri que tinha um nome para isso depois. Só que por conta de como que as coisas precisam ser impostas e como que as coisas têm... Todo mundo já tem uma ideia pré-determinada pela sociedade em geral de como que o relacionamento vai funcionar,
ter essa dinâmica de conversar muito sobre as coisas é muito difícil. Então, é por isso que eu digo que a não monogamia me ajudou a me conhecer sobre outras coisas. Foi quando eu entendi que tudo aquilo ali estava relacionado. Mas sim, o principal disso tudo é a conversa. Sem sombra de dúvidas. É importante também da gente falar, e tipo, a Skaya trouxe bem ali, essa questão da honestidade, né? A Tá falou que o nosso relacionamento, ele começou à distância, né? E relacionamentos à distância, eles têm uma tendência a não dar certo muito por conta, claro, da distância, né? De não estar fisicamente próximo todos os dias, mas porque você acaba começando ali a duvidar, começando ali a ter um segundo pensamento de tipo, vou investir meu tempo, sabe, meus sentimentos nisso. Então, assim, a honestidade um com o outro é fundamental, de você se abrir com a pessoa, falar, olha, não tô feliz, ou tô feliz, isso tá legal, isso não tá legal. Ou a gente tava falando dos joguinhos, né? Quanto menos você esconder num relacionamento, você consegue melhor lidar com os problemas que vão aparecer. Porque problema vai ter. Não importa se você tá todo dia com a pessoa ou se você tá a cada um mês com a pessoa. Vocês vão ter algum tipo de problema, algum tipo de ajuste a ser feito. Então, assim, isso vai acabar acontecendo. Então, a honestidade também, ela é um fator primordial. Acho que para que você consiga ter alguma coisa real mesmo com aquela pessoa e você saber se, tipo, beleza, vou investir nisso aqui pra minha vida. Aproveitando o ensejo, assim, que a gente tá falando disso. Vocês tiveram outros relacionamentos com pessoas neuroatípicas? Com neurodivergentes? O Andrei, eu acho que não. Você teve algum, amor? Eu fui seu primeiro relacionamento neurodivergente. Então, se eu tive, eu não percebi, não perguntei também. Então, assim, acho que não. Do que eu me lembro, não. Mas é aquilo, eu não perguntei, então não tenho a resposta, tipo, da pessoa, das outras pessoas, pra falar, tipo, não, 100% não, mas é isso, tipo, do que eu entendia daquelas pessoas, eu acho que não. Eu sei que um dos relacionamentos que eu já tive foi atípico. Eu sei também que eu já fiquei com pessoas neuroborings também. Sobre esse tópico que a gente estava falando de namorar pessoas neurotípicas, inclusive tem uma pergunta da Nayara Ferreira, que também é TDAH Hyper. Ela falou assim: como vocês se sentem namorando neurotípicos? Porque ela namorou 6 anos um neurodivergente e ela achou bem mais fácil. Ela achava que ela não tinha aquela ansiedade de se esconder para não ser julgada, para não tentar mascarar os sintomas. E ela fala que tem quase 1 ano que ela namora uma pessoa neurotípica e tem horas que ela sente como se a autoestima tivesse bem mais baixa, ela tivesse mais vergonha, mais insegurança, e do mesmo jeito que ela sente na sociedade, ela sente dentro desse relacionamento, quando ela precisa lidar com umas certas, entre aspas, que ela coloca normalidades, como por exemplo, ela passa por isso no trabalho dela. Como é que vocês sentem isso, essa dualidade, Mari? Quando eu vi essa pergunta dela na pauta, eu fiquei pensando uma coisa que eu ouvi recentemente num podcast, que alguém no podcast falava assim que você pode saber que você tá em um bom relacionamento quando a pessoa com quem você tá te faz se amar mais por causa da forma como ela te ama. E eu achei isso muito bonito e eu achei que faz muito sentido, assim, sabe? Porque se a gente tá com uma pessoa que faz a gente se sentir pior, com a gente mesma, com mais dificuldade com as nossas características, sejam elas por conta do TDAH ou de alguma outra neurodivergência, ou só alguma coisa que faz parte da gente mesmo, eu acho que é bom questionar se esse relacionamento está sendo bom, sabe? Porque eu acho que já é tão difícil a gente estar na sociedade, fazer tudo que esperam que a gente faça, fazer tudo que a gente precisa fazer, que na minha cabeça não faz muito sentido uma relação que você tem que ficar pisando em ovos ou que você tem que ficar se
se escondendo de alguma forma, sabe? Eu sei que não é fácil, é óbvio que ainda mais talvez possa considerar que é um relacionamento de pouco tempo, não sei, mas assim, claro que não é conhecer a pessoa hoje e amanhã eu já sou 100% eu com a pessoa, né? Porque não é assim. A gente vai mutuamente se conhecendo, se adaptando e tudo mais. Mas eu achei muito bonito quando ela falou isso no podcast, porque eu acho que é muito real, assim. Eu me sinto muito melhor comigo mesma, em muitos sentidos, por causa da forma como a Sky me enxerga, sabe? E eu espero que seja assim para ela também. Então, assim, quando eu ouvi isso no podcast e depois eu vi essa pergunta dela, eu fiz essa conexão, assim, sabe? Porque eu acho que se a gente vai estar numa relação, que essa relação seja boa pra gente. Porque, tipo, o Andrei falou, e eu concordo 100%, que vão ter problemas. Porque qualquer coisa de você estar convivendo com outras pessoas vai ter problemas. Às vezes a gente tem problema dentro da nossa própria cabeça, sem precisar estar convivendo com ninguém. Então, assim, vai ter problema. Mas também não pode ser uma coisa que seja uma espécie de sacrifício, eu acho, sabe? Pelo menos é como eu vejo, assim. Isso me lembra de algumas coisas, né, sobre quando eu tive outros relacionamentos e eu também não entendia muito bem sobre a minha própria neurodivergência. E aí, por exemplo, a gente tem uma dificuldade muito grande, no caso, a minha é maior por causa do TEA, mas todo mundo que é neurodivergente tem uma dificuldade em ter que mascarar as coisas o tempo inteiro. Porque a gente não tem liberdade para ser quem nós somos de verdade na sociedade o tempo todo. E é muito ruim quando você tem que fazer isso dentro de um relacionamento que era para ser um momento onde você vai relaxar, um momento onde você vai desabafar sobre as coisas ruins que aconteceram ou compartilhar os momentos bons e as felicidades. E aí você tem que ficar pensando, será que eu posso falar isso agora? Será que é um problema? Será que ela tá triste comigo por alguma coisa? E a questão da honestidade também é muito importante, porque eu sempre tive muita insegurança justamente por não conseguir entender. Então eu sempre ficava nos relacionamentos anteriores pensando assim, pô, mas será que ela não tá mais gostando tanto de mim e eu preciso mudar alguma coisa? Mas eu também não posso perguntar, porque eu sei que as pessoas não falam sobre esse tipo de coisa. E aí eu ficava fazendo um baita de um xadrez 7D para uma coisa que era para ser simples O que é um xadrez 7D? Eu agora tô tentando imaginar na minha cabeça um xadrez 7D. É um xadrez multidimensional. É um xadrez mais complicado que o xadrez normal. Eu não sei nem jogar xadrez normal. Eu tô pensando uma coisa como se fosse um cubo mágico de vários níveis, assim, mas enfim. É por aí, é por aí. Só que com 7 lados. Meu Deus. Eu tava essa semana, antes de entrar de férias, eu tava conversando com a galerinha que trabalha comigo, né? Porque na minha equipe tem muita gente mais nova, né? E aí uma tava passando por um término recente e uma outra tinha terminado o relacionamento e tava naquele, sabe, de tipo, vou dar mais uma chance, mas já teve muitos problemas e tudo. E aí o meu papo com as duas, né, com as duas pessoas foi o seguinte, falou, olha, coloca na balança os momentos legais, porque assim, sempre vão ter momentos legais, sempre vão ter momentos em que vocês vão estar os dois curtindo muito, vão estar aproveitando, vão estar, sabe, tendo momentos legais e vão ter momentos ruins. Os momentos legais estão pesando, tipo, mais pra balança ou os momentos ruins estão levando a balança pro outro lado, sabe? Você tem que pesar isso. É o que a Sky tava falando, de tipo, você se conhece. Então, assim, se você se conhece, já é um caminho, né? Já é boa parte do caminho. Que aí você já sabe o que você gosta, você já sabe o que você não gosta, você já sabe como você gosta de receber aquela mensagem, ou como você não gosta de receber aquela mensagem. E do outro lado, tipo, e aí é aquilo, o que você tá recebendo é o que você tava esperando?
Ou então, tipo, o que você tá entregando, a outra pessoa tá deixando claro que, tipo, é legal, não é legal? É isso, sabe? Então, é muito importante você ter essa liberdade com a pessoa. E é evidente que isso é com o tempo, não é como a Mari falou, de uma hora para outra, em 3, 4 dias ou em 3, 4 semanas que você vai identificar isso. Mas eram relacionamentos de muito tempo, então parte dele estava desgastado já com esse tempo. E aí foi o que eu perguntei, tipo, os momentos ruins estão, né, compensando, estão passando os momentos bons, então talvez seja de fato um momento para que, tipo, você escolha um outro caminho e evite o que eu falo, que é, tipo, um machucar o outro. Que às vezes a gente tá falando aqui, né, de, tipo, tá junto, de relacionamentos duradouros e tudo, mas às vezes, tipo, os relacionamentos de fato não evoluem, não passam de um certo ponto. Então é melhor que você termine aquela história com todo mundo ainda, né, com algum grau de carinho ainda pelo outro, do que começar a passar ao lado, de começar um machucar o outro, começar a começar, sabe, a tirar a tranquilidade, tirar a zona de conforto do outro, porque aí isso é muito ruim, isso acaba marcando negativamente, e aí isso vai te atrapalhar num outro relacionamento, no relacionamento da frente, ou enfim, nos próximos que você for ter. Em cima disso que o Andrei falou, eu acho que tem uma outra coisa que é importante também, que além de, assim, você não necessariamente tem que se conhecer 100% para poder ter um relacionamento. Se conhecer é importante, mas a permissão para se conhecer, não é nem permissão, porque não é uma questão de a pessoa tem que autorizar, mas é tipo a pessoa te dar a liberdade de se conhecer e de mudar, porque é o que acontece. Eu não tinha essa liberdade nos relacionamentos anteriores que eu tive com o relacionamento com a Mari, e foi justamente por isso que eu descobri que eu tinha o meu autismo. Então, isso impacta, inclusive, no nosso próprio entendimento, autoentendimento sobre nós mesmos. Porque e a própria se você Mari só descobriu o diagnóstico de TDAH namorando com você. Porque ela entrou no grupo da tribo achando que ela era super neurotípica. Só ela achava isso. Mas ela super achava que ela era neurotípica. E na verdade foi mais até morando junto, porque aí a pessoa te vê, e na pandemia, então aí a pessoa te vê o dia inteiro e vê todas as coisas que você faz. Olha, eu acho que você não é assim, essa pessoa normal, entre milhões de aspas, que você acha que você é, não. Teve uma coisa que eu ouvi num podcast, do podcast Atípicas, que elas estavam falando sobre fim de relacionamento. E elas deram uma dica que eu achei muito boa, porque eu lembrei disso quando o Andrei estava falando da pessoa que terminou um relacionamento e estava pensando em voltar, que talvez pra gente neurodivergente seja uma coisa que talvez seja válida fazer. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de listas, eu me organizo com listas. E a pessoa, no caso, uma das meninas estava falando, eu terminei o meu relacionamento, depois de um tempo a gente se encontrou de novo na vida e a gente voltou. E aí, depois terminou de novo e ela falou, agora eu fiz uma lista por todos os motivos porque a gente terminou. Para lembrar, para futuras referências, se encontrar um indivíduo de novo na minha frente, a gente terminou por esses motivos. E às vezes, assim, no próprio relacionamento elas falam até que às vezes a gente tem um pouco dessa confusão, às vezes, de entender, sabe? Será que tá bom, não tá bom? Será que vale a pena continuar? Será que eu tô passando por cima de mim mesma? Dentro desse relacionamento, eu já tive muito essa dúvida em relacionamentos anteriores. Então, às vezes, fazer uma lista do tipo pontos positivos versus pontos negativos, coisas que são legais no relacionamento versus coisas que não estão legais. Porque, assim, gente, a pessoa fala, nossa, Tata faz relacionamentos com listas. Não é exatamente assim, mas às vezes você tá vivendo tanta coisa naquele momento que sentar e colocar objetivamente, por exemplo, no papel, dá dimensão de quanto uma lista é maior que a outra, e às vezes não é em número de tem mais itens do lado A e do lado B. Não, às vezes tem um item que pesa muito mais do que os 10 do outro lado. Às vezes é um item de uma coisa que a pessoa faz e aquilo é horrível pra você. Você se anula completamente por causa de uma coisa. Vamos falar, um relacionamento abusivo. Ponto, é uma palavra. Abusivo, tóxico.
E aí pode ter 15 milhões de coisas. Eu já tive um relacionamento assim. A pessoa brigava comigo, falava que minha obrigação de namorada era estar o tempo inteiro com a pessoa. Eu não podia ter amigos, eu não podia ter relacionamentos fora, eu não podia ter interesses fora. Era a monogamia aí. Era o interesse o tempo inteiro. E aí a pessoa ficou me esperando na porta da minha casa pra brigar comigo de madrugada, a única vez que eu saí sem ela. Mas aí, em compensação, ela ia buscar no TCC com flores, com bichinhos de pelúcia, com coisa assim, pra falar, ai, não, eu tava errado. Então, isso é um ciclo de relacionamentos abusivos. A pessoa tira você de todo o seu ciclo social, só fica ela na sua vida, ela briga com você, faz você sentir o lixo do lixo do lixo, como se só ela servisse, só fosse ela capaz de te amar, porque você é um ser tão... você é um ser que as pessoas não vão entender nunca e nunca vão amar, porque você é tão diferente, porque você uma pessoa tão única, que você não merece o amor, e só aquele florzinha do campo, que vai ser capaz de te amar, e senão você vai ficar sozinha pro resto da sua vida. Então, ela te deixa a autoestima no lixo, e aí depois dá presentinho pra falar, ai, não foi bem assim, olha como eu sou uma pessoa legal, olha como eu te amo, olha como eu só tô fazendo isso pelo seu bem. Isso é o clássico relacionamento tóxico e abusivo. Então, às vezes, é um item de um lado da lista que fala, sabe, vai contra todos os outros. Presentinho, cartinha romântica, coisinha fofa, sabe? Com o TDAH tem todo esse rolê da rejeição, então isso pode ficar muito mais intenso, né? Tipo, da gente aceitar migalhas porque a gente não quer sofrer mais uma rejeição na vida. E eu achei muito legal essa ideia da lista, nem tanto pela lista em si, mas porque, tipo, a minha memória é péssima. E muitas pessoas com TDAH têm este mesmo problema. E aí, assim, eu já percebi isso em outras pessoas, e eu já percebi isso em mim também, outras pessoas com TDAH, e eu já percebi em mim também, que a gente, às vezes, apaga, é como se a gente apagasse da nossa cabeça tudo de ruim que a gente viveu com aquela pessoa, e aí a gente só lembra da parte boa. E aí, às vezes, uma pessoa de fora precisa lembrar. Aqui, você não lembra que essa desgraça fez isso com você, não? Eu ouvi, eu sei que fez. Porque, tipo assim, a gente realmente, às vezes, esquece. E aí a gente começa a se questionar e achar que não, talvez não tenha sido tão ruim assim e tudo mais, por causa do próprio esquecimento mesmo, sabe? E então eu achei essa ideia bem, bem interessante, assim. E eu acho também que sobre esse negócio que você falou de lista e de ter uma coisa que pesa mais do que as outras e tudo mais. Eu acho que é importante também a gente saber qual que é o tipo de situação, o tipo de comportamento, o tipo de característica / defeito que a gente está disposta a aceitar e a lidar em outra pessoa, e as coisas que não, as coisas que esse é o meu limite, disso daqui não passa. E aí, assim, é óbvio que relação abusiva ninguém deve aguentar, mas existem coisas que são características que às vezes você não dá conta mesmo, tipo, por exemplo, aqui em casa quem lava a louça sou eu. Talvez se a Sky tivesse com uma pessoa que obrigasse ela a lavar a louça, talvez não ia dar muito certo. Então, assim, ou então se eu tivesse... O problema é o armário da cadeira. Porque a cadeira da sala vira um armário. A cadeira que se torna um armário. A Skya faz isso também, então eu me compadeço do seu sofrimento, Andrei, porque eu também não gosto da cadeira que vira armário. Eu adoro que a Mari já sabe que o problema não é do Andrei a cadeira, é meu. Ela conhece. Fala, Skya. Isso se comunica com uma coisa que eu tava pensando aqui, porque relacionamento tóxico e abusivo não é uma exclusividade de neurodivergentes. Não, isso é uma coisa mas a incidência existe... é maior. Sim. Isso é uma coisa que existe em todo lugar. Só que a gente tem uma característica no nosso cérebro que faz com que isso seja pior com a gente. Justamente por conta de memória e de todas as outras rejeições que a gente teve na vida. Porque, se você passou uma vida inteira
tendo que se desdobrar para poder conseguir a aprovação das pessoas e não conseguindo. E do nada aparece uma pessoa que supostamente te aprova, é muito difícil você tentar falar, não, eu estou de saco cheio disso, tem todos esses problemas aqui, ou então de realizar que existem esses problemas, porque você fica pensando, porra, mas era tão ruim eu não ter ninguém perto de mim antes. E uma coisa que eu tava pensando também, né, porque os meus relacionamentos anteriores, a única pessoa que eu converso até hoje foi a minha primeira namorada, que foi o relacionamento atípico que eu tive, que ela também era neurodivergente. A gente parou de falar por um tempão por conta de como que aconteceu, era um relacionamento tóxico, mas não era um relacionamento abusivo, era só tóxico porque a gente era novo, não tinha muita experiência de nada, foi a minha primeira namorada, então assim, eu nem sabia de muita coisa, mas passado esse momento da quebra do relacionamento e o pós-relacionamento, a gente voltou a conversar e é amigo até hoje. A Mari, inclusive, conheceu ela, que não conhecia antes na época, e a gente já fez rolê junto, já foi no aniversário do filho dela, que agora ela tem filho também. Então, tipo, eu não tenho isso com os meus relacionamentos que foram com pessoas neurotípicas. Porque nesses casos, eu sofria vários abusos no relacionamento que eu não sabia que eu sofria até o relacionamento acabar. E o relacionamento nem acabou por causa disso. O relacionamento acabou acabando por outras coisas. Mas hoje, olhando para trás, eu percebo que, especialmente porque eu não me conhecia muito bem, e a pessoa aproveitava das vulnerabilidades que eu tenho para poder usar de mim. As pessoas usavam de mim. Usavam de várias formas. Cada uma fez isso a sua maneira. Mas assim, a gente tá sempre o tempo inteiro inseguro, tentando conseguir essa aprovação. E se você tem que fazer isso com o seu relacionamento também, as pessoas vão usar de você, infelizmente. Então, é importante a gente conhecer esse tipo de coisa e ficar ainda mais atento, porque a gente está vendo o tempo inteiro. Uhum. Todo mundo que já passou por um relacionamento abusivo ou tóxico, também já foi a pessoa que deu conselho para uma pessoa, para algum amigo que estava num relacionamento tóxico. Sim. A gente só consegue ver o dos outros. E aí é perigoso, porque se a pessoa tá te tirando de outras pessoas, quem vai te dar o toque? Se a gente mesmo já não consegue naturalmente ver isso com facilidade. Então essa ideia que a Tata deu das listas, eu achei até legal. Não porque, tipo, eu vou fazer um cálculo matemático para ver se vale a pena ficar com essa pessoa. Mas porque não tem um valor. Não tem. São coisas que, às vezes, uma coisa vale muito mais para você do que outra, mas não dá para mensurar. Mas, tipo, quando a gente tá falando de outras coisas, que não relacionamento, tipo, você tá tendo problemas com a produtividade no seu trabalho porque você esquece das suas tarefas. O que você faz quando acontece isso? Você tem que buscar arrumar um jeito de ter controle sobre aquilo que você tem que fazer. Você vai escrever, você vai montar um quadro no Trello, no Gira, no Notion, no que for, mas você vai tentar arrumar alguma maneira de compensar aquela dificuldade que você tem de visualizar aquilo da maneira que as outras pessoas visualizam com facilidade. Então, por que não aplicar isso pro relacionamento, já que é uma dificuldade que a gente tem? Por isso que eu achei a ideia das listas geniais, porque a Tata tem facilidade em fazer lista para tudo. Então faz sentido ela fazer lista para isso, porque é o jeito que ela conseguiu desenvolver para poder conversar com o próprio cérebro dela e chegar numa decisão. Porque se ela não fizer isso, se a gente não tentar achar alguma maneira de conseguir ter esse tipo de observação, a gente vai depender da nossa memória ruim, a gente vai depender da nossa insegurança, e é uma bola de neve. Eu só queria fazer um comentário. Também existe, eu sei que vocês que estão aqui sabem, mas talvez alguém que esteja ouvindo não tenha parado para pensar nisso, mas também existe relacionamento abusivo de amizade familiar. Só queria pontuar isso aí, Muito. só para frisar isso, porque também tem, é o que mais tem. Muito. Eu acho que assim, a gente tá falando muito de, tipo,
não tá bom, termina, mas eu acho que eu preciso falar isso aqui. Existe uma carga muito grande em terminar um relacionamento, e muitas vezes a gente se mantém, e assim, neurotípico ou neurodivergente, a gente se mantém em um relacionamento que não está bom e a gente vai arrastando, muitas vezes achando que ele tem chance de melhorar. E eu entendo que às vezes quando a gente é neurodivergente, a gente coloca muito a carga em nós mesmos e acha que se eu melhorar um pouco mais, o meu relacionamento também melhora. Mas existe uma carga no término, e eu acho que pra gente, muitas vezes, a carga, ela tem um peso extra, que comparado com pessoas neurotípicas, e depois eu quero jogar essa bola pra você, Andrei, mas porque muitas vezes, por exemplo, Mari e Skaya moram juntas, eu moro junto com o Andrei, tem a parte do suporte. Porque muitas vezes a pessoa com quem nós estamos no relacionamento faz parte da nossa rede de suporte para a neurodivergência. Eu tenho sentido que cada vez mais o meu nível de suporte está precisando ser maior. Eu estou com muitas dificuldades hoje que alguns anos atrás eu não tinha. Então, tem muita coisa que eu dependo do Andrei. Não significa que eu não sou capaz, mas eu preciso dele. Por exemplo, às vezes é uma coisa simples, ir no supermercado. Às vezes eu entro no supermercado e o Andrei já me viu fazendo isso. Às vezes assim, aconteceu há pouco tempo atrás. A gente tinha marcado de naquele dia a gente ia numa loja de decoração ver decoração para a sacada. Que a gente resolveu colocar uma estante de plantas na sacada. Depois de 4 anos, finalmente, a gente colocou um lugar para nossas plantas. Eu, assim, psicologicamente eu tava preparada, a gente vai fazer isso hoje. Eu entrei na loja, você lembra, amor, disso? Eu falei, amor, eu não, as coisas não estão batendo. O meu cérebro deu um shutdown, assim. Foi muito estímulo. Eu fui de boinha, conversando com ele, ouvindo música no carro, eu estacionei, pisei na loja, estímulos. O meu cérebro, as informações não estavam conectando. Eu precisei dele para me ajudar a andar pela loja. E eu me senti completamente perdida. Às vezes acontece isso comigo no supermercado. Tem tanto estímulo que eu não consigo seguir a lista. Eu fico 5 em 5 minutos. Eu preciso disso, eu não preciso disso. Como é que a gente vai fazer? Para onde eu vou? Eu sigo exatamente o mesmo caminho no supermercado. E o Andrei é o meu suporte. E assim, ele é meu suporte às vezes para pegar um avião, para fazer várias coisas. Às vezes, outro dia eu tava doente, ele falou, eu vou até a farmácia com você comprar um remédio porque você está doente e você precisa tomar o remédio. Se ele não tivesse ido comigo até a farmácia e eu estava me sentindo péssima, eu não iria. Ele me fez ir até o pronto-socorro porque eu tava com a temperatura altíssima, senão eu ia ficar em casa, jogava no sofá e falar, isso vai passar. Ou me ajudar a marcar uma consulta médica. Então, tem isso também. O passo de a gente terminar um relacionamento, muitas vezes tem esse peso de a gente vai perder o suporte. E muitas vezes pode ser o nosso suporte primário. A pessoa que tá lá com a gente o tempo inteiro que... e aí, sem essa pessoa, o que eu faço da minha vida? Eu queria só fazer uma pequena intervenção antes do Andrei falar da visão de neurotípico dele sobre isso, né? Para falar duas coisas, porque eu lembrei, né, de uma coisa que aconteceu recentemente. A gente ganhou alguns móveis da mãe da Mari e estava planejado para essa mudança acontecer em junho. Já estava planejado há meses, porque ela comprou móveis novos planejados e tal. Só que a empresa que ia entregar os móveis novos adiantou. Adiantou umas 3 semanas. Nossa. E aí eles falam, não, a gente vai entregar amanhã. Eu preciso que esteja tudo pronto aí para poder receber. Aí ela tinha que pegar os móveis antigos, mandar para cá. A gente tinha que desfazer do nosso, doar. E aí fez toda a mudança. E eu já estava sabendo que toda a mudança ia acontecer. Eu já estava com isso preparado. Mas eu não estava preparado para que isso acontecesse 3 semanas antes. E aí foi tudo um caos, porque eu já estava com vários outros problemas, e aí
quando chegou no final do dia, depois que o povo veio aqui, instalou o guarda-roupa e eu tava trabalhando, quando eu entrei dentro do quarto depois e vi toda a mudança que foi feita no quarto por conta da mudança do coisa, a Mari tava conversando comigo, no meio, assim, da fala que a gente tava tendo, eu virei as costas e saí do quarto e larguei ela falando sozinha. Aí eu não entendi nada do que tava acontecendo, eu só virei as costas e saí. Aí quando eu cheguei na sala, eu pensei assim, isso não faz sentido. Aí eu voltei pro quarto pra falar com ela de novo, na hora que eu cheguei perto da porta do quarto, eu não conseguia andar, voltei pra sala, e aí viva a terapia, porque eu aprendi o que estava acontecendo por causa da terapia, e eu pensei, eu estou tendo um shutdown. E eu tive. Eu passei horas sem falar e sem me mexer, deitado aqui no sofá, e eu tô desde então dormindo no sofá, e é bom ter o entendimento e o suporte, porque na hora, eu acho que a Mari deve ter ficado puta comigo, porque eu larguei ela falando sozinha, sem falar nada. Mas não depois lembro. ela viu... Oi? Não lembro. Mas depois ela viu que eu tava tendo shutdown, porque ela me conhece, ela entende isso, veio, ficou aqui comigo. Depois ela perguntou se ela podia dormir, porque ela tava exausta, e eu acenei que sim, ela foi, sabendo que eu falei que tava ok, eu só não conseguia me mexer e falar. Mas eu tava bem, entre aspas, entre muitas aspas. E ter esse conhecimento é muito importante. E eu achei legal isso que você falou de médico também, porque isso é uma coisa que eu preciso de ajuda, mas a Mari também precisa de ajuda, então a gente se apoia nisso. Porque sempre que tem alguma coisa, eu sei o que tem de errado comigo, eu sei o que eu preciso fazer e eu não faço. A Mari não consegue reconhecer que tem alguma coisa errada com ela, então a gente se ajuda nisso. E é muito importante também. E a última coisa que eu queria falar, antes de passar pro Andrei, é um pequeno disclaimer aqui de que não é porque um relacionamento tá ruim que necessariamente a única solução é terminar. Isso é só o caso de quando é um relacionamento abusivo, que aí dificilmente tem salvação. Mas é importante também a gente fazer o exercício de avaliar os relacionamentos, seja familiar, seja de amizade, seja afetivo sexual, o que for, é observar o como que as coisas estão. Porque tem coisas que podem ser melhoradas se conversadas. Falar sobre os problemas são coisas importantes. Terapia. É assim que a gente se mantém. Terapia também é muito importante. Terapia individual e de casal. Terapia de casal não é só para quando as coisas estão ruins. Inclusive, você não deveria fazer quando elas estão ruins. Você deveria começar antes. Geralmente, assim. Para preparar para não ficar num ponto de está insuportável, a gente vai fazer, é isso ou termina. É sempre bom tentar evitar, né, esse tipo de problema. Mas é aquilo, como a Ascar estava falando, tipo, é a avaliação. Vocês estavam falando de mudanças, né, mudanças físicas mesmo dentro de casa, mudanças das pessoas e tudo. Mudança nunca é fácil, né? E o que eu sinto é que, tipo, para várias pessoas que são neurodivergentes, as mudanças são ainda mais complicadas. Tipo, fugir da lista, fugir do script, por exemplo. A gente doaram uma blusa sem a minha opinião, que não é minha, e eu fiquei de bico durante horas e sonhei com essa blusa essa noite. Surtei, briguei com você, fiquei de bico por causa de uma blusa. É isso. Mudanças são complicadas. E são complicadas para quem também não é neurodivergente. Talvez com um impacto menor. Acho que é isso, sabe? Acho que pode ser que o impacto seja menor na questão de, tipo, lidar com aquilo. Eu sempre falo, de novo, né? Os problemas, eles vão existir. O que vai ser diferente é a maneira de lidar com aquele problema. Se você vai saber lidar com aquele problema ou se você não vai saber lidar com aquele problema. E aí, não sabendo lidar, vão gerar outros problemas, né? E aí, pode ser que acabe numa bola de neve. Então, tipo, é difícil pra quem não é neurodivergente também terminar. Tipo, você, claro, vai ficar chateado, você vai ficar triste, porque provavelmente você gostava daquela pessoa, mas aquilo acabou que não os dois não foram pro mesmo caminho. Aquelas duas pessoas
não caminharam juntas pra continuar vivendo ali. Então, assim, é difícil pra todo mundo. Eu sei, já terminaram comigo, e nenhuma das duas foi fácil, sabe? Porque às vezes a gente pensa que, tipo, quem tá terminando é mais fácil, mas nem sempre, sabe? Tipo, só chegou num ponto de incomodar tanto que aquela pessoa tomou a iniciativa, mas não necessariamente vai ser fácil pra ela também. Então, assim, é difícil do lado de cá também. É difícil, tipo, você ter... Porque igual a Tá falou, tipo, muitas vezes a pessoa que você tá junto é um suporte. Por mais que seja menos, né, ou não tenha essa questão do suporte pra quem não é neurodivergente, pra quem é neurotípico, também é difícil, porque, tipo, eu vou no cinema sempre com a minha namorada, ou então eu sempre vou naquele restaurante com o meu namorado, com a pessoa que eu amo. E aí você quebra aquilo, e aí toda vez que você faz aquela atividade que você gosta, você acaba lembrando, né? Você acaba voltando. Então, machuca, porque você não tá mais com aquela pessoa que você gostava e tudo. Então, pra gente também, tipo, pra quem não tem... É aquele meme, né? Você bebe água e fala assim, nossa, minha ex gostava tanto de água. E isso. O que a Mari tava falando, de aí você começa a sentir falta e achar que talvez nem fosse tão ruim assim. E aí você dá uma chance pra uma coisa que já terminou e não tava bem. Eu acho que tem uma diferença. Assim, tô tirando dos meus orifícios aqui essa informação. Mas o que eu imagino pela... Afinal, isso é um podcast, não? Mas assim, eu acho que deve ter uma diferença quando acontece um término de relacionamento, porque quando a gente é neurodivergente, a gente tende a jogar a culpa de tudo em cima da gente, mesmo quando a gente sabe que a culpa não é nossa. Então, mesmo quando a gente vai terminar com alguém, a gente se culpa por aquilo ter chegado naquela situação. Eu já passei por uma situação de término assim. Eu acho que a gente tem os dois lados. Porque a gente é muito 8 ou 80. Ou a gente vai jogar na gente, ou a gente vai jogar total na outra pessoa e ficar culpando ela por tudo. Eu não vejo, eu não vejo muito, às vezes, a gente tendo o meio de caminho, e esse é um dos problemas, não só do TDAH, mas talvez de neurodivergência no geral, mas eu acho que talvez seja mais do TDAH, a gente não tem o morno, a gente não tem o meio termo. Ou a culpa é só nossa, ou a culpa é só do outro e a gente vai ficar bravo com ele. Aproveitando esse papo, eu queria perguntar uma coisa pro Andrei, posso? Diga. Vai lá. Como que é a sua experiência em um relacionamento neurodivertido? Sobre essa questão do suporte. Porque eu sei como é, por exemplo, no caso meu e da Mari, que a gente se suporta. Não no sentido que a gente a gente dá suporte um ao outro. Justo. Quase cuspi água no computador. A gente dá suporte um ao outro. E mesmo sabendo que isso acontece, mesmo sabendo que quando eu presto suporte para ela, eu não sinto, tipo, nenhuma... Como se fosse uma obrigação que, que saco, eu tô fazendo isso. Mas quando eu preciso de suporte... eu sinto uma culpa por estar precisando de suporte. Uhum. E aí eu queria saber como que isso é prestar suporte sendo um neuroboring. Posso falar uma coisa antes? Claro. É porque a Sky tá falando isso, dessa culpa, e é muito evidente, porque toda vez que eu faço alguma coisa pra ela, assim... ela tem um comentário de sempre, que ai, agora deu branco. É tipo... Obrigado pela gentileza. Não, obrigado pela mesmo gentileza, mesmo que eu não mereça. Como assim? Mas olha, eu vou te falar que a maioria das vezes eu não sinto que eu estou... nesse papel de suporte, né? Vamos colocar ali de porque tipo... pra mim parece tão evidente. Porque na minha cabeça neuroboring, eu só tô ali fazendo o que deveria ser feito, né? Então, tipo, tá ali... Igual, às vezes a gente vai pro mercado e tá tarde, porque eu saio tarde do trabalho.
E aí eu falo, amor, a gente já fez a lista, vamos seguir a lista. E aí é isso, sabe? Tipo, a gente entra no mercado com uma informação? com uma missão, Às vezes, diga. a gente tem meia hora pra fazer o supermercado antes dele fechar. Isso, ele vai fechar o supermercado e a gente tem que fazer o mercado. Quando a gente tem muito tempo, às vezes é 1 hora pra fazer o supermercado do mês inteiro. É isso, pô. Não, e aí é isso, a gente entra com a missão de fazer o mercado. E aí é aquilo, a gente tem a lista, a gente vai seguir a lista. E aí, como ela falou, a gente sempre faz o mesmo caminho do supermercado, então a gente mais ou menos que sabe onde estão todas as coisas. Então a gente entra e vai embora. E aí, às vezes, ela começa, mas será que eu preciso disso? Amor, olha na lista. Se tem na lista, a gente precisa. Se não tem na lista, vambora. E não é como se não tivesse anotado, porque eu anoto, como eu faço sempre o mesmo caminho, sempre do mesmo supermercado, o nível de neurodivergência aqui eu anoto em colunas por setor que nós estamos passando. Então tem... Nossa, perfeita! Então eu sempre faço o mesmo caminho. Então a gente sempre começa pela parte de limpeza, banheiro, depois vai pra parte de comidas, tipo, secas, aí vai pra parte de pão, e aí frutas e verduras e congelados junto com frios. E é sempre o mesmo caminho, e ele tem. A minha lista tem separada partes por setor do supermercado. Então, na pandemia eu fazia isso também. Lista dos sonhos. Então, e aí às vezes, tipo, não tem tempo, porque quando a gente vai, por exemplo, sair sem um objetivo, ou então, tipo, a gente tá com um tempo depois que a gente já fez alguma coisa, aí a gente pode andar, e aí olha, e aí, tipo, igual, a gente foi no shopping no começo das minhas férias, a gente não tinha tempo, a gente tinha que fazer um negócio, a gente resolveu o negócio que a gente tinha que resolver e foi andar. Então aí beleza, vai na lojinha, olha isso, olha aquilo, entra num outro lugar, vai aqui, vai ali. E aí eu não sou aquele chato de tipo, beleza, a gente tem que fazer isso, aquilo outro. Mas se a gente tem tipo, um objetivo, ou se a gente tem um tempo limitado, eu meio que fico, né, nessa situação. Só teve uma situação, teve uma parada que a gente passou, que foi quando a gente estava viajando nas férias do ano passado. Sabia, e aí a gente teve um rolo. A gente teve um rolo danado, não, é só pra, tipo, no momento que eu percebi que eu tava nesse papel de suporte. E aí a gente tava no aeroporto, passagem, tipo, a companhia tinha feito uma confusão com as passagens, uma tava valendo, a outra não tava valendo, e a gente ficou preso no aeroporto. A gente tinha que ir de um lugar para outro e a gente tava preso no aeroporto. E aí chegou um momento que, tipo, tava eu e a Tá conversando com o pessoal da companhia aérea, e chegou um momento que ela não conseguiu mais. Que ela, tipo... ou ela começava a falar e começava a chorar, ou ela não começava a falar, ela já ia logo chorando. E aí eu falei, então beleza, amor, eu tava gaguejando, eu não tava conseguindo falar. E falou, deixa o seguinte, eu falo e você vai complementando no que você vai lembrando. E foi isso, sabe? Misturaram 3 idiomas diferentes na minha cabeça, eu não tava conseguindo falar nenhum deles. E gaguejando nos 3. Aí eu falei, não, deixa que eu resolvo, eu vou argumentar, e se a gente tiver que fazer alguma coisa, deixa que eu falo. E aí foi nesse momento que eu falei, não, beleza, eu tenho que segurar aqui, porque ela não tá conseguindo. Então, tipo, essa situação eu tenho que resolver. Então, tipo, a gente foi de um lado pro outro, vai pra lá, vem pra cá, vem pra lá, vem pra cá. No final das contas, depois de muita dor de cabeça, a gente conseguiu seguir o nosso caminho das férias, mas foi o único momento, assim, de, tipo, de 9 anos de relacionamento que eu senti que, de fato, precisava da minha atuação. Você se percebeu nesse papel. Isso, que eu me percebi nesse papel de apoio ali, de tipo, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, porque senão não vai rolar. Eu achei que fosse muito mais evidente. Eu achava, eu tinha a noção que era tipo, você faz uma noção de quando eu tô perdida e eu não tá conectando as informações na minha cabeça de eu estou vivendo, mas não tá passando nada no meu cérebro no momento e a informação não tá conectando, porque eu tenho vários momentos que isso acontece, que eu tenho nítida noção de você falou comigo, sua boca está se mexendo, nada computou, eu não entendi, a informação não chegou, às vezes chegou uma parte dela e às vezes nada aconteceu. Mas eu lembro que essa vez do aeroporto, eu tava chegando numa espiral de desespero, porque entra a neurodivergência, entra a parte de, tipo, nossa ansiedade é maior, o nosso estresse é maior. Eu lembro que em algum momento de não tem passagem, não tem voo, um voo foi perdido porque ele já embarcou e uma das pessoas está aqui ainda, e a outra, a passagem foi cancelada e sumiu, porque foi o que a companhia aérea fez com a nossa passagem. Sim. Minha cabeça estava numa espiral de
eu estou num país estrangeiro. Meu dinheiro é limitado, tá contado para essas férias. Eles não têm passagem para mim. Eu não vou daqui de volta para minha casa. Eu vou morar no aeroporto. Eu vou virar uma pessoa sem teto, morando no Da aeroporto. próxima vez, você pensa assim, na pior das hipóteses, o Itamaraty me leva de volta pra casa de graça. Pensei nisso, eu tava pensando que eu ia ser uma pessoa sem teto em Roma, mas eu ia morar no aeroporto em Roma. E é o do terminal, não é? Fica preso. Eu acho que é esse mesmo. Mas o do terminal ele fica preso porque quando ele tá no voo, o país dele deixa de existir e aí ele não tem como passar pela imigração. Filme. É muito uma triste. guerra, alguma coisa desse jeito. Mas isso acontece na vida real, mas no Brasil não tem chance disso acontecer por enquanto. Por enquanto não, por enquanto. Mas assim, ao nível do desespero, a minha cabeça foi pra um lugar que... Quem queria pensar nisso? O André nunca ia pensar nisso. Eu não lembro se eu te contei sobre isso no dia. Mas você, provavelmente se eu tivesse te dito isso, você ia rir da minha cara. O nível de desespero que a minha cabeça chegou eu vou virar uma pessoa desempregada e sem, sei lá, sem família, sem acesso à minha família, sem dinheiro e sem residência dentro de um aeroporto e ninguém vai conseguir nunca mais me tirar daqui. Ou você abre um TikTok e fala, moro num aeroporto, veja no que deu. As companhias estavam jogando cada uma a culpa pra outra, porque era parceria de companhia e uma falava, não, isso daqui você resolve com o outro. Aí, não, o problema não é nosso, o problema é deles. Deu certo no final das contas. Estamos aqui de volta. Estamos de volta. Gente, calma. Eu sei que a gente falou um monte de coisa, mas tem um monte de coisa ainda que pra ser discutida e falada e... Só que a gente precisa parar, respirar, tomar uma água e a gente volta na semana que vem com a segunda parte desse episódio. Porque acreditem, são 3 pessoas com TDAH, uma pessoa neurotípica e... Se alguém acha que a gente controlou a nossa boca e gravou só um pouquinho de episódio... Você está muito errado. Você está muito enganado, porque a gente falou demais. E sobre tudo. E várias histórias. E várias coisas importantes que precisam ser ditas. E se você foi o tipo de pessoa que você acha que você vai ficar sozinha na vida para sempre, que você não quer um relacionamento para não se magoar, existem recados muito importantes para vocês. E além das dicas desse episódio, tem várias dicas no próximo também. Então, é isso. Obrigada, Sky, obrigada, Mari, obrigada, Dedei. Passem os contatos de vocês. Antes disso, calma. Você pode encontrar todas essas pessoas maravilhosas lá na Tribo TDAH. Não esquece de entrar lá, vai em apoia.se/Tribo TDAH e você apoia a Tribo TDAH, faz com que todo o projeto aconteça, porque você não quer ter a primeira parte do episódio e não ter a segunda parte do episódio, não é mesmo? Tanta coisa que a gente falou. Vai lá, apoia a Tribo, você entra no grupo secreto, você participa dos encontros anuais que são só para apoiadores, você escolhe os temas dos episódios, você participa das gravações, você ouve seu nome dos episódios, você recebe parabéns, você recebe os episódios adiantados, sabe os temas, pode mandar perguntas, enfim. Tem um monte de coisa que só os apoiadores podem fazer. Então vai lá, apoia.se/Tribo TDAH e não esqueçam de falar comigo lá nas redes sociais da Tribo TDAH. Falem se você tem um relacionamento monogâmico, se você tem um relacionamento não monogâmico. Quais são as suas experiências de relacionamento? Você já teve relacionamentos neurodivergentes? Você só teve relacionamentos com neurotípicos? Como foram as suas experiências? Vá lá em @TribuTDH em todas as redes. Sigam, comentem, falem comigo lá nas redes, porque quanto mais vocês interagem, melhor ficam as redes. É mais legal o diálogo e o algoritmo para de me sabotar, porque é o que ele está fazendo ultimamente. Mas... Obrigada de novo, Sky, a Mari, Andrei. Passem os contatos de vocês, as arrobas de vocês. Como as pessoas fazem para encontrar vocês? Skya. Vocês podem me achar em qualquer rede social com @Skyatura, SKYA-TURA. Mas se quiser que eu responda alguma coisa, é melhor mandar no Telegram e o arroba é o mesmo, porque é o único que eu uso de verdade. As outras eu só entro umas 3 vezes por ano. E também, de vez em quando, eu faço umas lives na Twitch falando de tecnologia, tocando alguns videoclipes e bate-papos aleatórios.
Obrigada, Sky. Mari, você, como é que as pessoas fazem pra te encontrar, acompanhar as coisas que você faz, seu trabalho? Eu tô lá no Instagram, meu arroba é yoga.marimendes, e eu não tenho nenhuma outra rede. Aliás, eu até tenho, mas eu não entro em nenhuma, então nem vale a pena passar. É só o Instagram mesmo. Obrigada. Dedê, mozão. E você, como as pessoas fazem pra te encontrar? Você tem vários trabalhos? Sim. Vou falar aqui então nas minhas redes. É só seguir em @Andrei Matos, Andrei com Y, Matos com 3 T's, @Andrei Matos em todas, e aí você já me acha. E também, se você quiser ouvir o meu podcast que eu tenho com os meus amigos, é só você procurar por Dudecast ou The Dudes BR nas redes, que você já encontra lá. A gente está completando 10 anos esse ano, então tem muito programa legal. A gente está num hiato rapidinho, mas daqui a pouco a gente volta, se tudo der certo. Enfim, para você aí poder ouvir e, enfim, encontrar um Dudecast que você vai gostar por lá. Tem bastante coisa, a Tá participa por lá também. Enfim, fica o convite para você me ouvir lá também. É isso, gente. Então a gente volta semana que vem com todo o resto dessa conversa, porque tem muita coisa que não coube no primeiro episódio e está ficando para depois. Beijos da Tata e até semana que vem. Tchau! Vamos dar um tchau coletivo. Tchau! Tchau! Tchau, meu tchau atrasado. E muito obrigada aos queridos, incríveis, maravilhosos apoiadores da Tributa da H que fazem todo esse trabalho acontecer. Gabriel Nunes, André Luiz Carvalho, Edu Caetano, Caiatura, Rafa, Mari Mendes, Leonardo Loza, Aline Emia, Ricardo Bruno Machado, Bruno Titonelli, Alexandre Maia, João Queiroz, Aline Coelho, Juliana Costa, Paulo Alexandre, Maia Canal, Ana Márcia de Lima, Tabita Moreira, Ananda Krishna, Diego Quinto, Narcisa Morzar Sodé, Tali, Michele, Raquel Romaini, Kel Bonassoli, Fábio Brunetti, Caroline Duarte, Malu, Bruno Rezende, Jackson Luiz, Biscoito Bolacha, Jean Luca, Ana Tereza, Caio Geraldini, Marcele, Roger Delboni, Zé, Fábio Coutinho, Humberto Miranda, Alexio, Gabriel Berto, Sandro Tomiti, Eric Alves, Luísa Carvalho, José Martins, Kiara Campos, Franklin Mello, Vinícius Paz, Maeli, Ana Luísa, Rodrigo Rabelo, Amanda Dias, Vanderlan Costa, Bel Castro, Xenodex, Miriam, Virgílio, Beppe Mitsu, Tamiris da Silva, Laís Calazan, Santiago Luz, Alexandra Spinorello, Taína Moreira, Bianca Eunice, Jadson, Ana Rodrigues, Marina, Adélio Júnior, Caio Guilherme, Letícia Lisleia Scala, Rafael Ribeiro, Andréa Ferraz, Wesley Rueda, Diego Roreia, Adriana Leopoldi, César, Diego Pessoa, Kaká, Luiz Gustavo, Gustavo Arruda, Gabriela Bueno, Andrei, Sani Marini, Kelly Carmo, Alice Portugal, Mais Santana, Thalita Camargos, Carlos Isaac, Ingrid Lourenço, Giovana Xavier, Nath Pereira, Bruno Grilo, Vitória Cerqueira, Val Armanelli, Lana Thalita, Éder, Aldalton Silva, Jéssica Machado, Maicon Silveira, Paulo Belotti, Mônica Becker, Lud Wagner Sabado, Marco Antônio, Fernando Finotto, Tereza Cristina, Sabrina, Bruna VM, Daniele Bretas, Nick Taranto, Larissa Alice, Matheus Leiner, Pedro Diego, Jonathan Martins, Amauri, Renato Ribeiro, Bruna Barlac, Eduardo Padoan, Rafa Brito, Zanlônio, Gustavo Góes, Dan, Alisson José, Paulo Vitor Aguiar, Lara Torres, Michele Menezes, Hernani Júnior, Daniele Selmer, de Israeli, Pedro de Sá, Boechat, Camila, Patrícia Elísio, Cristal, Alfredo Neto, Hugo e Azul, Henrique Guerra, Vinícius Carvalho, Guilherme Burjac, Felipe Nogueira, Marcelo Biassucci, Mariana Branco, Simone Militão, Anderson Torquata, Ivana, Nayara Ettore, Guilherme Vitor, Lux.